E o tema é o Deus que me vê. A gente vai estar falando um pouco sobre Agar. E eu vou estar lendo lá em Gênesis 16:13, que diz assim: Este foi o nome que ela deu ao Senhor. Não, desculpa, irmã, não é isso. Peraí que eu vou abrir, eu vou ler. 16:13, que fala assim, ó. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Amém? Então, eu vou falar um pouco sobre Agar. Quem era Agar? Agar, ela era uma mulher estrangeira, ela era serva e ela era sem voz. Ela não tinha lugar nenhum, de honra, porque ela era uma serva. E em Gênesis 16, é, no decorrer da história, fala que ela foge para um deserto após ela ser humilhada e rejeitada pela senhora dela. Então, Agar, ela estava sozinha, ela estava grávida, ela estava vulnerável, que a gente, quando está grávida, a gente fica, né? Mas era como se ela tivesse invisível para o mundo. Mas foi justamente ali, no deserto do abandono dela, que Deus se revelou a ela de de uma maneira íntima e poderosa. É, Tu és o Deus que me vê. Não foi uma palavra solta, não foi uma palavra que ela jogou ao vento. Não, foi uma experiência que ela teve e foi uma experiência profunda com Deus, que é um Deus, porque o Deus que a gente serve, ele, ele enxerga além das aparências, ele enxerga além do que o homem vê, do que o ser humano vê. É, o Deus que a gente serve é aquele que alcança os esquecidos, é aquele que visita um coração ferido. E, e Agar foi a primeira pessoa que deu um nome a Deus. E esse nome, ele veio de uma pessoa que não era que ela não era vista por ninguém, ela era excluída da sociedade, que ela estava ali só para servir. Então, irmãs, isso nos mostra algo que é muito poderoso. Deus não vê apenas as pessoas que estão lá em cima, as pessoas que estão num alto escalão, mas ele inclina para a pessoa que o mundo muitas das vezes tenta pagar. Ele inclina para pessoas que muitas das vezes se sente sozinha, que acha que ninguém está vendo, que ninguém está vendo o sofrimento. E a gente nunca vai estar invisível para Deus. A gente nunca está invisível para Deus, porque Ele vê a gente com amor. Amém? E eu vou estar ressaltando alguns pontos para a gente tirar da história de Agar para a nossa vida. E o primeiro ponto é que Deus vê a nossa dor. Quantas vezes que a gente também já tá ali na correria, tá cansada, tá ferida e tá com medo. Mas Deus, ele não ignora a dor é, do que o ser humano não vê. Talvez a gente está ferida, mas acha que a gente está sozinha. Talvez a gente está passando por um deserto e a gente acha que está sozinha. A gente muitas das vezes está com medo, igual a gente está andando com tanto medo sobre a imigração. A gente acha que Deus não está vendo, mas Deus vê onde ninguém vê, onde ninguém está procurando. Ele nos encontra. E o segundo ponto é que ele nos encontra
no deserto. E lá no versículo fala assim, ó, e o anjo do Senhor a achou junto à fonte da água do deserto. Então, ela não foi atrás de Deus, foi Deus quem foi atrás dela. E é no o deserto, é um lugar de solidão, mas também é um lugar de revelação. E muitas das vezes nós encontramos, é lá que a gente vai escutar a voz de Deus mais clara, mais audível. Talvez a gente está no deserto agora, talvez alguma das irmãs está no deserto agora, está no, no deserto emocional, está no deserto espiritual ou até no financeiro. Mas Deus está aqui hoje para falar que o deserto, ele é um cenário onde a gente se encontra com Deus. É lá que a gente vai se encontrar com Deus. É quando o humano não pode mais. É aí que Deus entra. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Amém? E, e o ponto 3 é que Deus fala promessas a quem o mundo despreza. Lá fala assim, ó, multiplicarei sobre modo a tua descendência, que não será contada por numerosas que será. Mesmo que Agar, ela era egípcia, Deus fez uma promessa para ela. E isso mostra que Deus, ele não trabalha com currículo. Ele trabalha com coração quebrantado. Deus está atrás é de coração quebrantado, que busca ele de corpo, alma e espírito. O mundo, ele pode até não dar oportunidades para nós, mas Deus faz promessas eternas. Ele nos escolheu amar. Ele nos escolheu amar. Porque merecer a gente não merece, mas Ele nos ama, Ele nos vê. E o quarto ponto é: sua origem não define o seu destino. Agar, além dela ser uma egípcia, além que mesmo que ela fosse uma escrava, ela ela não fazia parte do povo escolhido. Ela não tinha uma posição de destaque. Ainda assim, Deus falou diretamente com ela. Deus fez uma promessa para o futuro do filho dela. Ou seja, não importa de onde nós veio, o nosso passado, isso não dita quem nós somos. Deus, ele pode nos levar, nos usar, nos abençoar de uma forma única. O nosso valor está no que Deus diz que nós somos, não é no que o mundo nos rotula. Deus, ele não vai olhar para o nosso passado, mas ele vai construir o nosso futuro. Esse é o Deus que a gente serve. E o quinto ponto é: mesmo em meia dor, há um propósito. Agar viveu rejeição, abandono e sofrimento. Mas com tudo isso, isso fez parte de um caminho onde ela teve uma experiência com Deus. Ela teve uma experiência pessoal com Deus. O Ismael era seu filho e ele se tornou uma grande nação. A nossa dor de hoje, ela pode ser o nosso testemunho de amanhã. Talvez a gente passa pelas coisas hoje, mas vai servir de testemunho para outras pessoas. Nossa, como eu sou feliz. Tem vezes que eu fico assim, ó. Nossa, parece que eu tô falando tanto meu testemunho, parece que eu mesmo enjoo de escutar meu testemunho. Mas eu sei que se eu passei por aquele sofrimento todo que eu passei, eu vou alcançar vidas para mostrar o que Deus fez. Porque muitas das vezes a gente está numa posição, passando por uma circunstância que ninguém, a gente como humano não vê uma solução. Mas é Deus
que faz, é Deus que resolve, é Deus que entra, é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que provê, é Deus que é o nosso advogado. Amém? E o sexto e último é obediência, mesmo sem entender nada. Agar, ela obedeceu, mesmo sem entender o que Deus queria para ela. Quando o anjo disse a Agar para ela voltar para a casa de Sara, ela obedeceu, mesmo entender, sem saber como que seria. Era, era uma atitude de. Ela teve uma atitude humilde e de fé, porque quem voltaria para o lugar da humilhação? Quem que voltaria depois de ser humilhada pelas pessoas? Isso sim, como se diz, é humildade e é fé, é crer no que não está vendo. Às vezes, irmã, a fé, ela nos existe, ela nos exige passos muito difíceis que a gente não quer, que a nossa carne não quer, mas Deus, ele honra com a obediência. Quando a gente é obediente, Deus honra a gente. Nem sempre Deus vai explicar tudo. Ele não precisa explicar tudo. Às vezes, ele apenas pede confiança. E é isso que a Agar nos ensina, é dar um passo de fé, mesmo quando o caminho que a gente tem que percorrer é muito difícil. Quantas de nós não já se sentiu como Agar? Talvez a gente foi desprezada por alguém que a gente ama. Talvez a gente foi esquecida em meio a tanta tarefa, porque aqui é um lugar que toma a gente de tarefa. Talvez a gente foi esquecida em meio filhos, luta e responsabilidades do dia a dia. Talvez a gente se sente sozinha emocionalmente, mesmo a gente estando cercada de muitas pessoas. Mas quantas vezes a gente já não se sentiu sozinha? Mas nós servimos um Deus que vê. Ele vê quando a gente está no trabalho em silêncio, quando a gente está limpando lá, que a gente está no nosso cantinho em silêncio. Ele vê quando a gente está na madrugada olhando, orando pelos nossos filhos, pela nossa família. Ele que nos sustenta, mesmo a gente estando cansada. Ele vê as lágrimas onde ninguém mais vê. Quando a gente está no secreto, chorando, ou a gente está passando por uma luta, tá chorando, tá sofrendo. Ele vê até os sonhos que a gente nem mencionou para ninguém. Ele vê os nossos medos que a gente esconde. Muitas das vezes a gente sorri por fora, mas tá chorando por dentro. O medo tem muitas das vezes corroído a gente, porque a gente não vê solução. Mas lá em Salmos 34:15 fala assim, ó, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Nós somos vistas e ele não apenas vê a gente, ele age. Lá em Isaías 49:15 vai dizer assim também: mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele cuida. É um Deus que nos escuta e ele é um Deus que se aproxima de nós. Ele enviou um anjo para Agar, enviou um consolo para Ana, ele enviou uma redenção para Ruth. E ele envia hoje, irmãs, esta palavra para lembrar para todas nós que nós somos amadas, que nós somos cuidadas e profundamente importantes para Deus. Você é extremamente importante para Deus. Você é extremamente importante para o corpo de Cristo. Você é vista. Agar
Ela voltou até para um lugar de onde ela fugiu, mas ela voltou com a certeza que ela era vista por Deus. E hoje eu quero deixar bem claro para as irmãs. E Deus quer que cada uma de vocês saiba que Ele vê a dor de cada uma, que Ele vê onde a gente está, que Ele tem promessas para a sua vida, Ele te vê profundamente, pessoalmente e eternamente. Então eu quero que as irmãs declarem aí, onde estiver, e eu quero que as irmãs repitam comigo: o Senhor é o Deus que me vê mesmo quando ninguém percebe. Ele conhece a minha história, ele conhece a minha dor e o meu valor. Amém? E eu convido as irmãs a escrever, escreve num papel, escreve num papel. Deus me vê, Deus me ama, Deus cuida de mim. E prega na geladeira. Toda hora que você passar, você vai ler aquilo ali. Melhor ainda, escreve em mais papel para você passar para uma irmã, talvez a irmã não pôde estar aqui hoje, mas ela está precisando escutar isso, ela está precisando lembrar do quanto ela é amada, o tanto que Deus cuida de cada um de nós e quanto, como Deus nos vê. Então escreve num papel, não vai encontrar com a irmã? Entrega no culto. Ó, você não foi, mas Deus mandou te entregar isso. Ah, tá no trabalho? Entrega um papelzinho para a pessoa que trabalha com você. Talvez tá precisando lembrar o quanto é amada por Deus. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração agora com as irmãs. Eu quero que as irmãs fechem o olho, onde estiver. Vamos agradecer a Deus. Pai, Pai querido e soberano, Senhor, nos colocamos na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque os teus olhos estão sobre nós. Quando nos sentimos esquecidas, Pai, o teu olhar, Senhor, ele nos resgata, Senhor. Quando nos sentimos fracas, Senhor, a tua presença nos fortalece, Pai. Obrigada, Senhor, por nos ver, por nos ouvir, Senhor. Obrigada por nos amar, Pai. Que nós nunca duvidemos, Senhor, do valor que nós temos em Ti. Cuida do nosso coração. Restaura, Senhor, as nossas forças. Renova, Senhor, a nossa fé, Pai. Nos fortaleça, Senhor, em dias difíceis. Cuida da nossa mente, Senhor, e nos fortaleça, fortaleça o nosso espírito, Pai. Traga consolo, Senhor, no dia da angústia, Pai. Guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor. Que só entre o que for da tua permissão, Pai. Obrigada por nos enxergar, ó Pai, mesmo nós não merecemos. Venha com tua misericórdia e graça sobre nós, ó Pai. Visita, Senhor, o nosso coração aflito, machucado. Traga a paz que encontramos só em Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a voltar para Ti. Nos ajuda, Senhor, a voltar para Ti com confiança, Senhor, com fé e com esperança, Pai. Pois Tu és o Deus que nos vê, Senhor. Visita cada irmã, ó Pai. Eu não sei, Pai, o que está passando na vida. Eu não sei, ó Pai, o que as irmãs estão necessitando, o que estão clamando, ó Pai. Mas Tu conheces, Senhor, cada uma. Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, quem precisa escutar essa palavra, ó Pai, se sinta amado, ó Pai, se sinta lembrada, Senhor, e jamais se esqueça, Senhor, que o Senhor está conosco todos os momentos, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra e de ser lembrada o quanto somos amadas, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém.